Olá, meu nome é Maria Sueli Ferreira da Silva, acadêmica do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, Polo Canto do Buriti, disciplina Estágio Supervisionado Obrigatório 3. Irei dar uma aula de primeiro ano do ensino médio, que tem como tema alterações ambientais. Bom, pessoal, a minha aula ela terá uma pequena introdução e eu irei explicar 4 tópicos de assunto. Vamos lá? Introdução. Em qualquer ecossistema, todos os componentes vivos ou não mantêm equilíbrio entre si, podendo-se falar em equilíbrio ambiental. Tanto um organismo como um ecossistema em um todo tem o poder de se adaptar a pequenas alterações, restabelecendo o equilíbrio. No entanto, modificações bruscas ou violentas normalmente não são compensadas em prazo razoável, impondo quebra duradoura do equilíbrio com reflexos danosos para a saúde do organismo e de todo o ecossistema. Bom, os tópicos da minha aula é alterações bióticas, introdução de espécie, impacto ambiental e extinção de espécie. Bom, pessoal, o que é alteração biótica? Alteração biótica são aquelas causadas por seres vivos, como o homem, animal, plantas, fungos e bactérias. Entre as alterações bióticas que podem provocar desequilíbrio em um ecossistema se destaca a introdução de espécie. Bom, pessoal, eu tenho um exemplo de introdução de espécie, que é o caramujo africano, que tem como nome científico Achatina fulica. Bom, o caramujo africano invasor foi introduzido no Brasil na década de 1980 pelos estados do sul e sudeste do país. A população dessa espécie vem causando incômodos à população humana, trazendo consigo danos a jardins e pequenas plantações, além de atuarem como transmissores de zoonoses. Bom, pessoal, essa espécie ela foi introduzida no Brasil por um fim comercial para consumo humano, né? Para ser consumido como escargot. Porém, essa espécie ela não foi muito aceita pelo paladar dos brasileiros. Então, como ela não foi aceita com o paladar dos brasileiros, ela foi solta, ela foi deixada no ambiente e isso tem ocasionado sérios problemas no nosso país. Exemplo, esse caramujo, em 26 estados brasileiros, ele já existe em 24 estados brasileiros. Então, assim, o caramujo africano, ele foi introduzido no nosso país, né? Ele se adaptou muito bem ao nosso clima e por ele não haver um predador natural, houve uma proliferação dessa espécie, causando muitos danos à população e muito incômodo também. Então, assim, muitos proprietários, donos de hortas, de pequenas plantações, o que eles fazem? Eles tentam acabar com essa espécie que causam tanto prejuízo aos donos de plantações. Então, o que eles fazem? Eles põem cal, eles põem sal, eles utilizam vários produtos para que eles venham diminuir o impacto do prejuízo que essa espécie causa a eles. Então, automaticamente, a população fazendo esse tipo de coisa, o que acontece? Então, por o caramujo africano, Achatina fulica, ser uma espécie muito parecida com os nossos caramujos brasileiros nativos da nossa região, eles automaticamente estão destruindo outra espécie, porque muitas pessoas não conhecem o africano. Então, qualquer caramujo que eles veem, eles já acham que é o caramujo africano e eles já estão
matando. Então, assim, está havendo um certo desequilíbrio, porque eles estão realmente destruindo nossas espécies, achando que está destruindo o invasor, que é o caramujo africano. Temos na nossa aula um outro tópico muito interessante, que é também um impacto ambiental, que às vezes a gente acha que impacto ambiental é só nos rios, nos lagos, mas também existe um impacto ambiental no ar, né? Então, chamado poluição sonora, né? Esse impacto ambiental. Então, vou falar um pouquinho sobre o impacto ambiental. A poluição dos ecossistemas e qualquer contaminação do ar, das águas ou do solo por quantidade indesejada de matéria ou energia, prejudicando a vida, é considerado poluição ambiental. Vejamos. A curto e a médio prazo, esse tipo de poluição provoca irritação nas pessoas, levando a alterações de comportamento. A longo prazo, provoca também diminuição na audição e até mesmo a surdez. O que eu quero falar, gente? Eu quero falar da poluição sonora, que às vezes é um nome que as pessoas dizem: o que é poluição sonora? Poluição sonora é um carro de propaganda, uma música alta no porta-mala de um carro, é uma propaganda política, é um paredão, né? Então, tudo isso, gente, é poluição sonora. Existe lei que proíbe, né, som e muito alta. Porém, por que existe essa lei? Porque temos que proteger o ambiente, ou seja, os sons muito altos, ele provoca irritação, nervosismo, estresse e até mesmo surdez, não é verdade? Então, a gente vai passar por um outro tópico e o último tópico da nossa aula, e é um tópico extremamente interessante, né? E eu irei explicar um pouco desse tópico agora, que é a extinção de espécies. As extinções sempre ocorreram antes da evolução da espécie humana e continuam acontecendo, já que são resultados de constantes modificações no ecossistema e da seleção adaptativa. Bom, pessoal, eu irei falar um pouco sobre extinção de espécie. Realmente, será que tem extinção de espécie? Será que realmente temos como provar que alguns animais já foram extintos no nosso planeta? Há essa pergunta. Será que realmente tem como provar? Sim, tem como provar sim. Por quê? Existem os fósseis encontrados e elas são provas e evidência disso, que realmente já houve extinção de várias e várias espécies de animais no nosso planeta. Temos exemplo dos dinossauros, né? Os dinossauros, existem muitos fósseis de dinossauros encontrados em vários lugares do mundo. Então, assim, aqui mesmo no Brasil, em Minas Gerais, já foi encontrado. Existem alguns estados brasileiros que existem fósseis de animais que foram extintos há milhões e milhões de anos atrás. Não é verdade? Então, o que acontece? Através dos fósseis, são identificados as espécies, quantas espécies, quais espécies foram extintas. Temos um exemplo recente, não muito velho, um fato, uma descoberta que houve nas minas da Colômbia, não é verdade? Foram explodir uma mina, né? E o que foi descoberto nessa explosão? Foi descoberta nessa explosão uma floresta de fósseis, ou seja, tinha vários tipos de fósseis, mas o que chamou a atenção nesses fósseis foi uma vértebra, né? Foi uma vértebra, então chamaram os pesquisadores e arqueólogos e eles identificaram uma vértebra que, a princípio, eles achavam que era de
de um crocodilo gigante, mas no entanto eles descobriram foi uma nova espécie, né, que foi uma cobra gigantesca que viveu no mesmo tempo que os dinossauros viveram há milhões e milhões de anos, que foi a titanoboa. Não se sabe qual a causa da extinção da titanoboa, mas se tem provas e evidências que a titanoboa existiu há milhões e milhões de anos, certo? Temos também um outro exemplo de extinção recente, uma extinção que pode estar acontecendo no nosso país e está acontecendo no nosso país, que é o peixe-boi da Amazônia e o peixe-boi marinho. Existem duas espécies de peixe-boi no nosso país, mas existem outras espécies de peixe-boi, como no continente africano e no continente americano. O peixe-boi da Amazônia, ele é um animal mamífero, ele é vegetariano e ele não tem um predador, ele não tem um inimigo. O único inimigo que o peixe-boi tem é o ser humano. Ou seja, sempre foi consumido carne de peixe-boi e couro desde a época da colonização do nosso país. Porém, em 1940, houve um descontrole de caça ao peixe-boi e cada vez foi diminuindo, cada vez mais foi diminuindo. Foi criada leis que proibia a caça do peixe-boi. Porém, as pessoas continuavam fazendo a caça, pescando com arpões, e as autoridades e pesquisadores se preocuparam muito porque ele é uma espécie que ele é muito fragilizado e ele está mesmo correndo um sério risco de ficar extinto no nosso país. Então, existe ONGs, existe um instituto na Amazônia chamado INPA, que protege, que recolhe aqueles animais em estado de vulnerabilidade. E eles cuidam, eles alimentam, eles tratam e eles readaptam eles à vida nativa. Em 1990, foram criadas mais leis mais rígidas que proíbe, chega-se, se alguém for pego pescando um peixe-boi pode ser preso em regime fechado até 2 anos de prisão. Então, pessoal, o peixe-boi, ele é um animal que ele é de extrema importância no nosso ecossistema. Por quê? O peixe-boi, dentro dos rios e dos lagos da Amazônia, ele fertiliza os lagos e as suas fezes e a sua urina alimenta inúmeras espécies que habitam nos rios e nos lagos. Então, assim, ele é de extrema importância que, além de ele alimentar, ele fertiliza os fundos dos lagos, aumentando a produção e a vida nos lagos e nos rios. Então, pessoal, essa é a minha aula. Eu espero que tenham gostado. E meu muito obrigado a todos.